Vamos lá, Lucas capítulo 10, vamos para a palavra. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, porque fomos levados à adoração. Creio, Senhor, que através desse tempo, desse momento da vida do pastor Fábio, o Senhor encheu o nosso coração de gozo e de alegria de estar na Tua presença. E agora também queremos encher a nossa mente do Teu conhecimento, da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a compreender o que é necessário, o que realmente importa, Senhor, na nossa vida. Nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Um pastor havia começado uma obra no interior. Vocês sabem que começo de obra sempre é muito difícil. Tinha começado a igreja, o ministério, uma cidadezinha do interior, e ele havia comprado o terreno, havia construído a igreja e precisava murar a igreja. E durante a semana o pastor estava trabalhando de servente de pedreiro, murando a igreja, debaixo daquele sol escaldante. E num determinado momento esse pastor parou para limpar o suor da testa, e ele viu o vizinho do lado, sentado na cadeira, tomando uma água gelada e olhando o serviço do pastor. E, obviamente, o pastor ficou incomodado com aquela situação, cumprimentou o vizinho e quis dar uma lição ao vizinho. Virou para o vizinho e disse assim: vizinho, você sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais? E o vizinho olhou para ele e falou: sabia, pastor. E o senhor sabia que a inveja também é? Deixa eu explicar. Eu particularmente sou um hard working, que nem o pessoal diz lá nos Estados Unidos, né? Workaholic, um viciado em serviço. Diz que o mundo corporativo está ensinando a turma a deixar de ser workaholic e começar a ser workalover. Em vez de ser aquele viciado em serviço, aquele que ama o que faz, ama o serviço. Workaholic é esse termo que o mundo corporativo inventou de ser viciado em trabalho, trabalhador compulsivo. Eu sou assim, eu sou uma pessoa ocupada. Eu não sou indisponível, é diferente. Eu não sou uma pessoa indisponível. Eu sou uma pessoa ocupada, eu me ocupo. Só que tem um problema, às vezes eu me afogo nas minhas demandas. Eu me ocupo demais. Eu, às vezes, me sinto sufocado, sobrecarregado. Geralmente a gente se autossufoca. A gente vai abraçando e vai pegando as coisas, porque obviamente a gente vive em uma cultura de resultados. Você existe para dar resultado. A gente vive debaixo dessa cultura.
A gente olha para o lado e a gente vê todo mundo agitado, estressado, ansioso, preocupado, envolvido em muitas coisas, cheio de coisas para fazer. Pessoas cheias de responsabilidade, inquietas, vivendo debaixo daquela ideia de agenda cheia, porque a gente vive debaixo da tirania do desempenho. A gente, aliás, é educado, somos orientados para dar resultado, desde pequeno. Sabe qual é a palavra que você mais ouve no seu serviço, no seu trabalho? Meta. Meta persegue todo mundo. Você tem que alcançar meta. E mesmo quando você não tem meta, aliás, alguém pode dizer, a meta não importa, vamos deixar a meta de lado. Mas quando a gente alcançar a meta, a gente dobra. Você é perseguido por isso. Resultado, meta. A gente vive constrangido. A gente é dominado por essa pressão de dar resultado. Eu gosto muito da ideia do professor Clóvis de Barros Filho, que ele diz, ele conta uma história muito interessante, que é a parábola do perseguidor de cenouras. Por isso que eu perguntei para o Fábio, sanórias, né? Sanahórias. Perseguidor de sanahórias. Uma parábola que o professor Clóvis conta. Ele diz que a gente é educado assim. A primeira cenourinha que colocam para a gente é o primário. A gente vai para o primário, que a gente tem que virar gente, tem que saber fazer conta, mais, menos, subtrair, dividir, multiplicar. Quando a gente está terminando o primário, alguém chega para a gente e fala, agora você está sendo preparado para o ensino fundamental. Aí você vai para o ensino fundamental, você sai do ensino fundamental, no finalzinho você está achando que a vida vai começar, alguém chega para você e fala, agora você tem o ensino médio pela frente. Aí você sai do ensino médio, adulto, já achando que a vida vai começar, alguém fala, se você não tiver faculdade, você não é ninguém. Aí você entra na faculdade, você fala, agora a vida vai começar. Aí o cara chega na faculdade e fala, rapaz, não adianta você ficar na faculdade, você tem que arrumar um estágio. Depois de muito batalhar, você consegue um estágio. Aí no estágio, o pessoal te olha, porque estagiário não existe. Né? O pessoal te olha no estágio, e aí você conhece o seu chefe fala para você, você precisa sair do estágio e ser efetivado. Porque... E aí finalmente você consegue ser efetivado. Isso aí já passou 20 e tantos anos. Quando você é efetivado no serviço, você conhece o seu chefe fala, olha, você faz parte agora da minha equipe, e você sabe, depois de efetivado, que aquela empresa tem 15 níveis de gerência. E, obviamente, você está no G15. E aí o chefe abre um PowerPoint para você na sala, e ele mostra uma cenoura. E ele fala, olha, seu serviço aqui é encontrar essa cenoura, buscar essa cenoura e trazer essa cenoura para mim. E você faz isso por quase 20 anos. Todo dia o chefe mostra a cenoura, pega a cenoura, leva a cenoura para ele. Depois de 20 anos, você virou um perseguidor de cenouras. É interessante porque o Clóvis de Barros diz que você se dá conta de que você foi educado, você foi adestrado a perseguir metas, a dar resultados. E aí você buscou cenoura a vida inteira. Depois de 20 anos, onde você acha que você já está no G5, você acha que você já conseguiu alguma coisa, aí vem aquela notícia de que eles precisam colocar alguém mais novo, mais produtivo, com mais desempenho do que você e mais iludido que você.
E aí você vai atrás da sua última e derradeira cenoura chamada aposentadoria. E aí o PT entra no poder e a história tem um final triste. Então, a vida é assim. Você persegue resultados, você vai atrás de buscar metas. Só que isso gera conflito, gera culpa, gera frustração. Quer dizer, a vida fica resumida a isso. Por que eu estou enfatizando e dizendo isso? Porque a gente está num povoado pequeno, na Bíblia, povoado de Betânia. E nesse povoado de Betânia tem uma família famosa de 3 irmãos. E na ordem dos textos, os irmãos chamam Marta, Maria e Lázaro. Muito provavelmente, o texto que a gente leu aqui, se você fechou a Bíblia, abra ela aí. O versículo 38 diz que uma mulher chamada Marta hospedou Jesus em sua casa. Muito provavelmente Marta era a dona da casa. Provavelmente uma viúva, a irmã mais velha. E ela tem inclusive características da irmã mais velha. Ela é quem recebe, quem chama a turma. Porque o problema de chamar Jesus para dentro é que Jesus nunca está sozinho. Ela quer hospedar Jesus, mas Jesus fala, olha, tem mais uma turma aí comigo. 16 pessoas na casa. Que é Jesus, mais os 12, mais Marta, Maria e Lázaro. No mínimo, 16 pessoas ali. Para ela servir, acomodar todo mundo ali. Só que eu preciso aqui defender a Marta, porque esse texto não é um texto de certo e errado. Quem está certo, quem está errado. Aí o pessoal fala que a Marta estava errada e a Maria estava certa. Jesus nunca disse isso. Isso não está no texto. O que Jesus faz em relação a Marta é evidenciar a boa escolha da Maria. Porque o ideal, quando a gente pensa no Evangelho, quando a gente pensa na vida espiritual, e aí vocês vão entender por que eu coloquei esse nome, como ter o coração de Maria no mundo de Marta, porque o mundo que a gente vive é um mundo de resultado, é um mundo de desempenho, é um mundo de meta, esse é o mundo que a gente vive. Nós somos valorizados pelo que nós conseguimos, pelo que nós alcançamos, pelo que nós somos capazes de fazer. Esse é o mundo que a gente vive, mas como é que a gente consegue ter um coração cheio de graça, um coração capaz de ser contemplativo no mundo desse? Então, esse é o título que eu dei, como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Então, a nossa missão hoje aqui pela manhã na palavra é conjugar essas duas personalidades. Não é nem Marta e nem Maria, é Marta e Maria. Não é para ser um ou o outro, é para ser os dois. Esse aqui é o ideal de Jesus. Mas é óbvio que quando eu leio o texto, eu conjecturo coisas. Por exemplo, eu fico imaginando a Maria levando um copo de água para Jesus e dando aquela olhada, a Marta, perdão, levando um copo de água para Jesus e dando aquela olhada 43 para Maria. É óbvio que eu penso isso. Eu penso a Marta lavando louça e batendo a panela um pouco mais alto na cozinha. Eu penso na Marta fechando a janela atrás de Jesus e olhando com aquele olhar fulminante para Maria. Porque a Marta ela está envolvida, isso é próprio dos irmãos. Não é, irmão não faz isso? Por que ele pode e eu não? Por que eu que tenho que limpar a casa? É próprio do sistema familiar. Lembra do filho pródigo? O irmão reclamou do outro. E esse texto ele tem uma característica interessante, que é o único texto na Bíblia que talvez a gente não concorde com Jesus. Quem concorda comigo aqui? Ah, não, Jesus, você tinha que defender a Marta, pô. O senhor está errado, desculpa. Se tem um texto que Jesus errou, é esse aqui. Como é que ele fica do lado da Maria? A gente não entende direito isso. Agora, para
para pensar, qual que é a melhor hospitalidade? O hóspede chega na sua casa, você recebe ele e diz, espera um minutinho aí que eu vou fazer a janta, e fica na cozinha. E o hóspede na sala. Aí você traz a janta para o hóspede, e enquanto ele come, você fala, enquanto você come sua janta, eu vou ali fazer a sobremesa. E ele come a janta. E aí, depois que ele termina, você traz a sobremesa e fala, agora eu vou só lavar a louça da sua janta enquanto você come a sobremesa. E aí, quando você volta, o hóspede fala, pô, agora eu tenho que ir embora. É uma boa hospitalidade essa, né? A gente precisa entender o seguinte, deixa eu corrigir aqui um princípio. Jesus, ele não repreende Marta. Jesus, ele não está pedindo para Marta deixar de ser Marta. Jesus só está pedindo para Marta não ser sempre Marta. Você está me entendendo? Amém? Jesus não está falando, Marta, você não pode ser assim. Não, você não pode fazer isso. Não, Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo, Marta, relaxa, Marta. Agora não é hora disso. É isso que Jesus está dizendo. Respira fundo aí, Marta, senão você vai ter um AVC. Calma. A vida não é assim. Então, a nossa missão é conjugar, porque enquanto Marta está recebendo um convidado especial, Maria está recebendo o mestre da vida dela. Maria, ela toma uma postura de discípula. Vocês sabem que a expressão, ela se lançou aos pés de Jesus, não é uma expressão do tipo, ela ficou largada lá, despreocupada com nada, tirando onda, nada disso. É a mesma ideia de Paulo lá em Atos 22, que ele foi criado ou educado aos pés de Gamaliel. É a mesma ideia, aos pés de Jesus, isto é, Marta tomou a postura de ser discípula naquele momento. Marta tomou a postura de parar para ouvir, de receber integralmente a mensagem, de parar de trabalhar para Jesus trabalhar nela. Maria, ela tomou essa postura de parar para ouvir. Maria, ela tomou essa postura de que não dá para fazer duas coisas integralmente ao mesmo tempo, principalmente se tratando de Jesus. A gente tem isso. Eu já vim para o culto e ficava assim, segunda-feira, rapaz, pastor pregando. Eu tenho que resolver aquele pepino lá, logo de manhã cedo. O gerente do banco vai me ligar às 10 horas. Ixi, às 10 não, o gerente liga às 9h30, né? Quer dizer, você não está ali. Você está ali, mas você não está ali. Você está fazendo, mas você só está fazendo. É como se você tivesse uma relação funcional. E aqui a gente vê a Marta, que, no meu ponto de vista, é um exemplo de serviço para todo mundo. Quem não queria ter a Marta na equipe? Marta não tem demanda difícil, ela resolve tudo. Ela mete bronca, ela mete as caras, ela faz. Quem não queria ter a Marta na sua célula de anfitriã? Se tem alguém aqui que manja, é a Marta. Só que o problema é que ela está tão envolvida que ela se distrai para o essencial. E eu sei que às vezes a tirania do urgente faz a gente perder o essencial. É aquela ideia, se for para você fazer a janta e reclamar que ninguém faz a janta, aí você perdeu o essencial. Se for para você ajudar, mas dizer que você leva o time nas costas, aí você perdeu o essencial. A ideia não é o que você está fazendo. A ideia é, se for para você produzir, ficar com o coração amargo, se for para você dar resultado, mas ser um ranzinza, aí você perdeu o essencial. A Marta, ela tem os pés e as mãos prontas, mas o coração está chateado. Porque aquilo virou peso. Sabe por que virou peso? Porque ela não para.
ela não dá um tempo para ela. Ela roda com o carro o dia inteiro e ela não abastece o carro. Você tem que parar para abastecer. Você tem que parar para tirar o peso das costas. É por isso que toda semana a gente está reunido aqui. Esse é o seu momento de Maria. Esse é o seu momento para ouvir. Esse é o seu momento para você descarregar. Como o pastor Fabian disse aqui, eu preciso agora me concentrar, me focar em Cristo. Acabou. Eu não estou mais preocupado, eu não quero ouvir vozes, eu estou tranquilo. A Maria, ela foge dos padrões convencionais, ela quebra a rotina. Porque o texto não está dizendo que a Maria não fazia o que Marta fazia. Porque a mulher sabia qual era o lugar dela naquela sociedade. Mas a Maria apenas quebra a rotina. Ela diz, não, agora é tempo de ouvir. Agora não é o momento de fazer qualquer outra coisa que não seja isso. Sabe que o Lutero, ele tinha uma frase que ele dizia assim, hoje eu tenho muita coisa a fazer. Então eu preciso dedicar mais tempo à oração, senão eu não dou conta de tudo. Eu achava isso fantástico, essa frase do Lutero. Hoje eu tenho muita coisa para fazer, então eu preciso me dedicar um pouco mais à oração, senão eu não dou conta de tudo. Essa coisa de parar para ter sabedoria, para ouvir, para pensar qual é a melhor condição, qual é a melhor atitude, qual é a melhor decisão a ser tomada. E, obviamente, às vezes, ser discípulo, que é o que Maria fez, é frustrar as expectativas dos outros. Foi isso que aconteceu entre Marta e Maria. Marta ficou frustrada, ela achava que Maria, naquele momento, não deveria fazer aquilo. E, às vezes, ser discípulo significa fazer coisas que as pessoas não acham que você deve fazer. Como é que é? O mundo está caindo ao seu redor e você está orando? Que é isso? Parece um contrassenso. Porque a gente acredita que a gente precisa fazer alguma coisa, não orar. Então, é muito comum a gente ser um ou outro, porque aqui o texto também não passa a ideia de que Jesus defende a ociosidade, de que Jesus é alguém que não se importa se você está sentado na cadeira sem fazer nada. Não. Jesus nunca defendeu a ociosidade. Pelo contrário, os evangelhos dizem que ele sempre trabalhou exaustivamente. A ideia não é essa. E a ideia aqui não é mudar ninguém. A ideia é acrescentar. Deixa eu mostrar uma curiosidade. Abre a sua Bíblia lá em João capítulo 12. João capítulo 12. Essa situação aqui já foi. Lázaro já tinha sido ressuscitado por Jesus. Em João capítulo 12 existe um novo encontro com Jesus. E olha só que interessante. Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe por ali uma ceia. Marta? Está vendo? A Marta não parou de servir. Ficou agora... Não. É a característica da Marta. O que Jesus pediu foi para Marta não ser sempre Marta. Porque, queridos, a gente precisa aprender duas coisas nesse texto. Primeira, nem sempre muito serviço significa adorar a Deus. Nem sempre muito serviço significa adorar a Deus. Porque, às vezes, a gente cai no erro, orgulhoso, de tentar discernir entre o que Deus precisa e o que Deus quer. Nós acreditamos que a gente tem essa capacidade de discernir entre o que Deus precisa e o que Deus quer. Para melhorar, eu vou usar uma analogia. A mulher, esposa,
fala para o marido 2 ou 3 vezes, rapaz, eu preciso comprar um ferro de passar e uma tábua de passar roupa, porque o ferro de passar e a tábua está velha, está caindo aos pedaços, eu preciso de algo novo. Mulher, chega o aniversário da esposa, o marido tem a excelente ideia de comprar o ferro e a tábua. Vocês estão rindo do indivíduo aqui. Melhor ferro e a melhor tábua. Chega com aquela caixa enorme em casa. Bem, e ela feliz, obviamente. Meu Deus, que ele comprou uma bicicleta, enfim. A hora que ela abre, o semblante vai caindo. E a pessoa diz para você, você é estúpido. Mas não era isso que você estava precisando? E aí a mulher diz assim, era, mas não era isso que eu queria. E é por isso que Jesus nunca casou. Que é impossível você entender uma mulher. Mas vamos voltar aqui para a história. Às vezes a gente cai nesse erro com Deus. A gente acha que Deus precisa, mas não é aquilo que Deus quer. O problema do muito serviço é isso. Às vezes Deus não quer o seu serviço, Ele quer o seu coração, Ele quer o seu afeto, a sua atenção. Há momentos com Deus em que você precisa apenas ouvir, estar parado na presença dEle em silêncio. Ele quer falar, Ele quer trabalhar para você, Ele quer fazer em você. Há momentos em que isso é importante. Porque senão o nosso relacionamento, ele vira realmente um relacionamento funcional, meramente funcional. Por que eu estou aqui hoje? Porque é domingo, hoje é dia de vir à igreja. Não, Jesus não quer isso. Ele quer uma relação verdadeira, eu já contei isso aqui. Um dia, eu comprei vocês não vão pensar que meu casamento é maravilhoso, tá, gente? É que eu vou aprendendo, né? Um dia eu comprei um ramalhete de flores em casa, um dia sem nenhuma data especial, e levei para casa. E a minha esposa disse, nossa, que lindo ramalhete, eu vou colocar no vaso. Obrigado que você lembrou de mim. Eu falei, não, é que o cara me fez de 15 por 5. E eu achei barato e comprei. É óbvio que o ramalhete perdeu o sentido. Percebe? O homem pensa assim, custo-benefício, custa 5, está barato, vou levar. Eu tinha que dar mesmo, um dia eu tinha que dar. Então, eu queria pensar isso. Marta, ela parou de ouvir. A Maria parou para ouvir. É diferente. É uma outra perspectiva. É estar envolvido, aquilo que Jesus diz, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o seu conhecimento, com tudo que você é. É estar ali de corpo e alma, adorar de corpo e alma. Receber de corpo e alma, é ouvir de corpo e alma. Jesus não está repreendendo Marta, nunca repreendeu Marta. Ele apenas disse, Marta, não seja sempre Marta. Eu sei que o mundo que você vive é esse. Eu sei que o mundo exige de nós demandas, mas você tem que parar. Você tem que se carregar de novo, você tem que descansar um pouco. Porque eu vou dizer uma coisa, a gente pode perder quase tudo na vida, menos o tempo que a gente investe em comunhão com Deus. Esse tempo nunca é perdido. E a segunda coisa que eu quero ensinar para você e terminar hoje pela manhã, é que a fé, ela deve estar acompanhada de ação. Porque há uma má compreensão em relação também ao que Maria faz. O que eu quero dizer?
que o ensino do nosso texto não é você ficar na contemplação, na ociosidade, manifestando fé por fé. Não, não é isso. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, a fé sozinha, a fé que só contempla, ela não é fé. A fé que te traz à igreja, mas que não faz a igreja entrar dentro de você, não é fé. Isso é religiosidade. A fé que te deixa sentado todo domingo na cadeira não é fé. Uma hora essa cadeira vai ficar indigesta. Uma hora essa cadeira vai ficar desconfortável, vai ficar dura. Você vai falar, pastor, eu quero fazer alguma coisa. Me põe aí, sei lá, para cuidar dos bebês. Alguma coisa, eu quero fazer. Porque a fé, ela só é fé se ela manifestar obras. Porque fé sem obras. Então, em nenhum momento, o fato de Maria ter escolhido a boa parte fez ela ficar só na parte boa. Não. Pelo contrário, ela estava ali recebendo exatamente para se reeducar, exatamente para fazer. Essa é a ideia. Eu gosto muito da definição do Rob Bell, que diz que fé é acreditar que Deus acredita em você. Que a gente gosta de dizer assim, né? Deus pode todas as coisas. Não adianta nada. Deus poder todas as coisas e você não fazer nada. É melhor dizer tudo posso naquele. Eu creio em Deus, mas eu vou aqui chegar junto, eu vou fazer a minha parte. Então, queridos, nem Marta nem Maria, ok? A gente precisa conjugar as duas coisas. Nós temos que ter uma fé operosa, nós temos que ter um serviço sacrificial, mas a gente não pode só ficar na dimensão de ouvir, ou só ficar na dimensão de fazer. A gente precisa ouvir e fazer. A espiritualidade sem serviço é uma espiritualidade estéril. O serviço sem a espiritualidade é desgastante. Você sabe que eu conheço pessoas que trabalham na igreja há 10, 15, 20 anos, 25 anos, sabe o que acontece depois? Elas saem da igreja e não voltam mais. Elas se desgastaram, elas não aguentam mais. Sabe por quê? Porque elas só trabalharam. Elas não pararam para ouvir. Elas não pararam para se reabastecer. E eu queria convidar você, hoje à noite aqui, hoje pela manhã, queria convidar você, hoje pela manhã, a reencontrar, se você é como eu, muito Marta, achar a Maria aí dentro. Se você é muito Maria, muito parado, você precisa reencontrar a Marta. De saber que, talvez nesses próximos minutos agora, seja o tempo em que você encontre a resposta que você precisa.